Hoje eu quero conversar com vocês sobre a reforma administrativa e também o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. Eu percebi que muitos de vocês queriam minha opinião e querem minha opinião em relação a essa reforma e também a essa prova unificada, tanto é que me mandaram muita mensagem no meu Telegram, no meu WhatsApp, lá no meu direct também do Instagram, e hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para expor a minha opinião, né, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso em relação a essa reforma administrativa e também a essa prova unificada do governo federal 2024. Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, reforma administrativa, minha opinião. Eu acredito que, independentemente do governo, se é o governo Lula, se é o governo Bolsonaro, se é o governo de qualquer outro presidente, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tanto é que ela já começou a ser aplicada. Como assim, Eduardo? De forma muito sutil, muito sorrateira, ela já começou a exercer a sua função. Porque o propósito da reforma administrativa, teoricamente, é cortar gastos no serviço público, tá? E essa prova unificada, né, que é o CNU, praticamente ela já começou a exercer esse tipo de função. Por quê? Eles querem não, né? Já vão reunir vários órgãos para fazer uma prova única no mesmo dia e no mesmo horário. Ou seja, pensa aí comigo, você teria muitas oportunidades em relação a prestar várias outras provas. Então, se você vai prestar, por exemplo, para o IBGE, ok? Se você não fosse aprovado nesse concurso, você teria, por exemplo, a FUNAI. Se você não fosse aprovado na FUNAI, você teria outras oportunidades de fazer provas, né, em outros dias diferentes. Só que agora, eles vão fazer uma única prova no mesmo dia, no mesmo horário, para vários órgãos ao mesmo tempo. Ou seja, suponhamos que Deus o livre, aconteça alguma coisa com você nesse dia. Você, sei lá, Deus o livre, tá? O seu animalzinho de estimação morreu, você teve uma diarreia, você se acidentou, sei lá, você ficou doente, aconteceu alguma coisa que fez com que você não pôde ir nessa prova. E aí? Você não só perdeu uma oportunidade de fazer uma única prova, e sim dezenas de provas diferentes, né, que você poderia estar fazendo em outros dias. Então, o CNU, na minha opinião, ele não é muito benéfico para os concurseiros, tá bom? Ah, Eduardo, mas a minha opinião é assim, assim, assado. Bacana, por isso que eu quero que depois vocês deixem aqui embaixo nos comentários quais são as opiniões de vocês. E isso é muito importante, a gente criar uma grande comunidade e vários debates com ponto de vistas diferentes para a gente poder discutir tanto a reforma administrativa quanto o CNU, ok? Mas, na minha opinião, o governo federal veio com uma conversa falando, né, que seria uma democratização fazer essa prova unificada em 2024. Na minha opinião, não tem nada de democrático. Por quê? Eles querem fazer a prova em 180 municípios, dando a entender que todo mundo vai ter a oportunidade de prestar essa prova. Mas será mesmo? Outra coisa, eles falaram assim que reduziria muito o gasto, né, do concurseiro de pagar várias provas. Só que, será que isso é mais benéfico, né, pagar várias provas, inclusive provas que você poderia selecionar, porque você, obviamente, não iria fazer todas as provas de todos os órgãos, né? Então você iria selecionar ali, sei lá, 2, 3, 4 concursos para poder se dedicar aos seus estudos. Até porque tem matérias muito diferentes, né, dependendo muito dos órgãos aí, matérias específicas, inclusive. Então, você ia selecionar ali 2, 3, 4 órgãos que você poderia se dedicar, né, em tempos diferentes. Só que eles vieram com a conversa que você reduziria os seus gastos, né, em relação a prestar várias outras provas. Mas, na minha opinião, não tem nada de democratização, porque você vai estar restringindo o concurseiro de prestar várias provas diferentes, sendo que, se acontecer qualquer tipo de coisa com você nesse dia de aplicação de prova, que tem a previsão de ser em março do ano que vem, deu ruim para você. Agora, talvez só no próximo ano, 2025, você conseguiria fazer uma prova para algum desses órgãos dentro do governo federal. Isso se tiver prova daquele órgão, porque a última prova do IBGE foi em 2016. Olha só, estamos em 2023. Só Deus lá sabe quando que nós teremos outra prova para efetivos do IBGE. Então, na minha opinião, CNU, que é a prova Concurso Nacional Unificado, né, 2024, é um grande... Cara, não tem nada de democrático, vamos dizer assim, tá? Em relação à reforma administrativa, né, que está muito interligado, na minha opinião, com o CNU, que já começou a ser aplicada ali sorrateiramente, eu acredito que ela vai acontecer.
coloca uma coisa na sua cabeça. Governo nenhum, tá? Governo nenhum está preocupado 100% com o meu bem-estar e com o seu bem-estar. Na minha opinião, tanto o governo de direita quanto de esquerda, eles são muito interligados. Eduardo, obviamente, existe o Congresso Nacional, né? O Senado, né? Tem também os ministros, a presidência, tal, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos eles têm que conversar, estar em perfeita harmonia para poder ver o bem-estar do nosso país. Pessoal, o Brasil é dividido, teoricamente, entre direita e entre esquerda. Mas a população é dividida. Os políticos podem ter certeza absoluta que eles não são divididos, pessoal. A gente que fica com essa guerra, né? Não, Lula é assim assado, Bolsonaro é assim assado, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, eu gosto de não sei quem. Pessoal, enquanto vocês estão brigando, os caras estão sentando numa mesa, todo mundo, tomando um uísque junto e dando risada da nossa cara. Simples assim, tá? Simples assim. A última coisa que muitos políticos, eu não vou nem generalizar aqui, tá bom? Mas veja bem, a última coisa que muitos políticos estão preocupados é com o nosso bem-estar, com a preocupação geral do nosso país. Isso eu tenho certeza absoluta. Inclusive, o ministro Haddad, né, que é o ministro da Fazenda, ele falou o seguinte, ó, em relação à reforma administrativa. A reforma administrativa foi abordada pelo ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, no domingo, dia 17. De acordo com ele, o assunto está em discussão internamente pelo governo federal. Questionado se o governo encararia, né, uma reforma administrativa, o ministro disse que, nos termos corretos, sim, para ele, mudança tem que passar, por exemplo, né, pelos concursos públicos. Inclusive, a maioria dos concurseiros eles estão meio que desesperados. Por quê? Porque a reforma administrativa ela vai mexer num ponto muito bril do concurseiro, que é o quê? Estabilidade. Então, o que acontece hoje? Você está estudando para o seu concurso, tá? Você vai lá, se dedica pra caramba, né? Se mata de estudar, aí você é aprovado no seu concurso. Aí tem todo o processo burocrático, né? Aí você vai ser nomeado, vai tomar posse e entrar em exercício. A partir do momento que você toma posse, você já é um servidor público, ok? Só que existem 3 anos de estágio probatório. Isso é uma regra normal e isso, inclusive, está dentro da Lei 8.112 de 90, tá bom? Tem todas as regras ali em relação ao estágio probatório. Só que, pela fala do ministro Haddad, o estágio probatório ele não está cumprindo a sua função, né? Existem regras, inclusive, que você pode sim ser demitido, ser exonerado dentro do seu estágio probatório. Só que para eles, o estágio probatório não está surtindo efeito. Eu estou dando um exemplo de um dos pontos da reforma administrativa. Então, eles querem principalmente mexer dentro da estabilidade no serviço público. Inclusive, tem até uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Reforma administrativa, para mim, tem que rever o concurso público. Os concursos ainda são muito mal feitos, isso é fala do Haddad, tá? Ainda selecionam de forma viesada, não são os mais adequados. O estágio probatório tem que ser levado a sério, ó, concordo, tá? Respondeu Haddad, em entrevista ao programa Canal Livre na Rede Bandeirantes, exibido no domingo. Inclusive aqui, ó, para ele o estágio probatório, período de 3 anos, no qual o servidor é avaliado para o cargo que foi nomeado, não é aplicado da forma correta, né? De forma correta. Haddad chegou a ser questionado sobre o fim da estabilidade para alguns cargos, mas desconversou, tá bom? Então, eles querem mexer, né, num ponto que a maioria de vocês estudam para realmente ter uma estabilidade financeira, que é o mais importante para vocês que estão se dedicando agora, independentemente do concurso que vocês estejam estudando. Então, a estabilidade no serviço público, ela é fundamental, tá? E é fundamental por quê? Porque hoje, se você não tiver estabilidade, por exemplo, tá? Você pode ser corrompido. Simples assim. Ou você pode ser demitido ou exonerado de uma forma muito injusta. Pensa você, o seu chefe, tá? Pensa lá, você descobriu que o seu chefe está fazendo uma cagada na repartição. Ele está o quê? Pegando dinheiro. Ele está desviando verbas. E você sabe disso. Como que você vai fazer uma denúncia contra o seu superior, né? Sendo que você não tem estabilidade. E se ele descobrir que você sabe que ele está fazendo essa falcatrua, ele vai te demitir na hora. Isso é simples, tá? Por isso que existe a estabilidade, para resguardar o servidor, ok? Para justamente colocar a máquina pública nos eixos. Agora, tem servidor que usa a estabilidade como cabide de emprego? Óbvio, pessoal. Em todo lugar. Existem funcionários públicos que, só porque tem estabilidade, fica ali, ó. Sabe?
de boa o dia todo. Existe. Tem mal profissional em qualquer área. Advocacia, medicina, engenharia, inclusive dentro do serviço público. Isso acontece em todo lugar. Só que mexer nesse ponto da estabilidade, eu acho que não é uma boa. Inclusive, eu vi outro canal aqui no YouTube, né, de um grande influenciador de concurso público, falando, né, que esse governo atual está sendo influenciado pelo governo anterior, porque eles têm a maioria no Congresso, enfim. Eu não concordo muito em relação a isso, tá? Por quê? Porque cada um, cara, toma a sua decisão. O governo atual é uma coisa, o governo anterior é outra totalmente diferente. Obviamente que existe uma disputa interna. Pessoal, política é venda de favores. Simples assim. É venda de favores. Ó, você faz o favor para mim que eu te dou tal coisa, secretaria, outra ministério, outra vaga não sei na onde. A gente sabe disso. Eduardo, você não tem razão. Tá bom, respeita a sua opinião. A minha opinião é essa. E a gente não precisa ser cientista político para entender os manejos, vamos dizer assim, a palavra mais correta, os manejos da politicagem do nosso país. Então a gente sabe que muito hoje em dia é troca de favores. Então, obviamente que para essa reforma administrativa acontecer tem que ter votação no Congresso Nacional, tem todo um trâmite burocrático, enfim, mas mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer, tá? Talvez não pela sua totalidade, né, daquilo que foi proposto para a sua reforma administrativa, mas ela vai acontecer, seja nesse governo ou seja nos governos que virão daqui para frente. Obviamente que esse CNU é um teste, né? Então, o Concurso Nacional Unificado é um teste já justamente na cabeça deles de redução de gastos dentro do serviço público. Muita gente, né, inclusive, me mandou mensagem falando o seguinte: Eduardo, por isso que eu votei no presidente Lula, porque eles gostam de concurso público, eles abrem vagas e é isso, aquilo. Pessoal, eu respeito a opinião de todo mundo. Obviamente que, se a gente comparar governo Lula e governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro teve muita restrição em relação à abertura de vagas para concurso público. Isso não é a minha opinião, isso todo mundo sabe, pessoal. Independente se você é de direita ou de esquerda, a gente sabe que no governo Bolsonaro tivemos menos concursos públicos, principalmente a nível federal. A gente já sabe disso, né? Mas o governo esquerdista, né, que é o governo atual do presidente Lula, né, que é o governo liderado aí praticamente pelo PT, nós sabemos que eles são mais liberalistas em relação a serviços públicos, né, a concursos públicos. Tanto é que não terminamos ainda 2023 e olha o tanto de concurso público que já foi autorizado a nível federal. Fora ainda, né, que teve a retirada dos Correios da lista de privatização, que provavelmente teremos concurso o ano que vem de 2024. A Caixa Econômica também reorganizou a casa ali e agora eles estão no programa de demissão voluntária e vai abrir, né, segundo a fala da presidente, um novo concurso o ano que vem. Então, Petrobras também, né, tivemos agora o edital da Transpetro, enfim, tivemos muitos concursos federais agora, principalmente não só autorizados, mas editais que já estão abertos, né, dentro desse governo atual do presidente Lula, né? E eu concordo plenamente que eles são mais liberalistas em relação a serviço público, né? A abertura de novos concursos. Mas você tem que entender o seguinte: vai chegar um ponto que essa reforma administrativa ela tem que acontecer. Você querendo ou você não querendo. O que nós temos que combater, nós como concurseiros, nós que trabalhamos com o concurso público também, é que essa proposta não seja afetável, né, aos concurseiros. Simples assim. Porque vocês estudam para melhorar a vida de vocês, não para piorar a vida. Tá entendendo? Vocês estudam, vocês se dedicam, vocês estão numa pegada frenética, estudando de domingo a domingo, feriado, dia santo, cara, gastando dinheiro, você tira dinheiro do seu bolso, da onde você não tem, passa cartão de crédito, pega dinheiro emprestado, cara, compra curso, compra isso, compra aquilo, para poder o quê? Ter uma vida melhor. Então, a reforma administrativa, ela tem que ser boa? Sim. Beleza, tem que ser boa, mas para quem? Só para o governo ou para a população? Ou para os dois? Depende. Depende da nossa ação, entendeu? Então, eu acredito que ela vai acontecer, não na sua totalidade. E essa prova unificada de 2024 é apenas um teste, mas ela já começou a ser aplicada. A reforma administrativa já começou sorrateiramente a ser aplicada através desse concurso nacional unificado de 2024. E se der certo, né, vamos dizer assim, se der certo que essa prova ocorreu tudo certinho dentro dos trâmites, né? Eles querem abrir o edital agora em dezembro, provas em março. Eu não sei nem se vai dar tempo para fazer tudo isso, né? Porque pensa aí comigo, o ano passado nós tivemos a prova do INSS, cara, deu um rolo
Meu Deus do céu, um rolo ferrado. Quem fez a prova do INSS o ano passado, que é apenas um órgão, já sabe o tanto de cagada que deu. O tanto de cagada que deu. Imagina você pegar vários órgãos, 180 municípios, uma prova gigantesca, imensa, que vai abranger todos os estados do nosso país, para fazer no único dia, todos no mesmo horário. Não estou falando que é impossível fazer, porque o Enem acontece dessa forma. Só que o Enem, já tem muitos e muitos anos, e outra, e nem é perfeito, porque acontece ainda um monte de cagada, entendeu? Então, é uma proposta do governo, né? Eles vão ver se realmente surtiu efeito positivo, negativo, e se deu certo mesmo, obviamente que eles vão começar a fazer a proposta, pelo menos segundo eles, todos os anos essa prova unificada. Eu acredito que não vai ser todo ano, não. Na minha opinião, tá? Eu não acredito realmente que vai ser todos os anos, mas a proposta que, se der certo, realmente eles tenham com mais recorrência esse CNU. Agora eu quero saber de você, na sua opinião, essa reforma administrativa, ela já está inteiramente ligada com a prova unificada de 2024? Qual que é a sua opinião? Você concorda? Você discorda? Você concorda também ou discorda com a prova unificada de 2024? Qual é a sua opinião? Eu quero que todos vocês agora, todos, tá? Não vá para outro vídeo aqui, sem deixar o seu comentário, sem deixar a sua opinião, sem deixar o seu ponto de vista, tá? Nada de agressão, nada de exaltar o político A, B, C, nada de defamar o político A, B ou C. Aqui todos nós somos maduros e todos nós queremos nos ajudar a ter uma vida melhor financeira. É esse o nosso propósito, né? Estudar, passar no concurso e ter uma vida melhor, uma vida de qualidade para nós e para a nossa família. Então deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, estamos sempre juntos, até mais. Valeu!